para completar o desfecho da novela entre Renato Gaúcho e Vasco da Gama, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre outro fim de novela envolvendo o técnico. Renato Gaúcho não será o comandante do Vasco. Negociação que havia começado na última segunda-feira, teve desdobramentos na terça. Nessa quarta-feira as partes tentaram mais uma vez um acordo financeiro, mas há uma diferença grande entre aquilo que o Renato quer, perto de R$1,5 milhão por mês, e aquilo que o Vasco pode oferecer, inferior a R$1 milhão mensais. Diante do descompasso, negócio praticamente descartado, e o Vasco já está no mercado em busca de outras alternativas. Alguém que surgiu como plano B é Antônio Oliveira, treinador português que passou nessa temporada pelo Corinthians, já esteve no Cuiabá, entre outros clubes. Investimento muito menor com o Antônio Oliveira na comparação com o Renato Gaúcho, mas também você tem muito menos expectativas com o Antônio do que com o concorrente dele. Só para completar, em relação ao Vasco, nenhuma novidade sobre as negociações para a venda da SAF. As tratativas não devem avançar antes do mês de fevereiro do ano que vem. Só para vocês entenderem, o Marinacks hoje negocia com o São Paulo e com o Vasco, e em compassos diferentes, tá? Negociações com o São Paulo no estágio mais avançado, as negociações com o Vasco ainda na parte das diligências, que nada mais são do que averiguações das contas, das dívidas, dos passivos, do patrimônio. O Marinacks está tendo acesso a todos os dados para que possa definir pela proposta ou não. Em relação ao São Paulo, tem algumas atualizações importantes, a principal delas. Segundo essa fonte importante do São Paulo, tem participação direta nas tratativas com o Marinacks. A ideia do São Paulo é sacramentar o acordo em janeiro, tá? Existe um prazo que já foi dado entre as partes para que tudo seja assinado em janeiro. O Marinacks já teve acesso ao contrato que o São Paulo sugere. Esse contrato está sendo avaliado pelo grego. Se ele der o ok, aí parte-se para os últimos detalhes burocráticos e para o pagamento de um valor que pode chegar a $100 milhões. Havia dito para você que as histórias do São Paulo, de que o dinheiro para a base são lorota, até porque qual clube vai querer parceria de 50 milhões para pôr na sua base? Vini, você tinha um fundo de razão sim, tá? O Vinícius foi um dos primeiros a falarem aqui na live que estava estranha essa história de um investimento só na base. No papo que eu tive ontem com uma pessoa do São Paulo, ela admitiu que parte da grana pode ser utilizada assim no time profissional. Até porque $100 milhões, que é quanto o Marinacks pretende gastar, equivalem hoje a mais ou menos R$600 milhões. É muito dinheiro para você investir apenas na base, tá? Então, não sei se os caras estão tentando ludibriar na possibilidade de utilização da grana do Marinacks para uma, entre aspas, SAF do São Paulo, mas enfim, é o que está rolando. O não do Renato ao Vasco pode ter relação com uma negociação discreta com o Galo? Tite disse que só na metade do ano que vem, e Luiz Castro é muito difícil. Vamos lá, Tito. O não do Renato Gaúcho ao Vasco tem como foco principal a questão financeira, tá? O Renato ganhava R$1,5 milhão por mês, livres de impostos, só para ele no Grêmio. A comissão técnica do Renato custava outros 500 mil mensais. O Vasco apareceu com uma oferta primeiro de 750 mil. Essa oferta foi um pouco melhorada para a reunião de hoje, mas bastante distante daquilo que o Renato pede. Descartado o negócio, já há quem garanta que o Antônio Oliveira é o plano B do Vasco. Eu só tomo cuidado porque o pessoal da assessoria de imprensa, que eu nem sei quem é, mas o pessoal da assessoria de imprensa do Antônio Oliveira é muito bom e tá sempre colocando o nome dele em pauta em clubes brasileiros, tá? Então, eu vou esperar mais um pouco. O técnico do Vélez hoje foi oferecido ao Vasco. Se foi, Vinícius, eu acho que o Vasco não tinha nem que pensar. Tinha que contratar o Gustavo Quinteiros. Do trabalho no Vélez foi muito bom mesmo. O Vélez estava longe de ter o time mais equilibrado, o time mais caro, o time mais pesado do futebol argentino. Ele foi até a final da Copa da Argentina, embora tenha perdido, derrota para o Central Córdoba, e título do Campeonato Argentino depois de 11 anos, vitória no domingo contra o Huracan 2-0, tá? A minha avaliação sobre o trabalho do Gustavo Quinteiros é muito boa, excelente. Cara que trabalha com categoria de base, cara que conhece o futebol, especialmente na América do Sul, por já ter passado por vários clubes. Ele, só para vocês entenderem, ele é argentino naturalizado boliviano, tá? Passagens por Colo-Colo, Tijuana, Católica, Al-Ahly, Al-Nassr, Seleção Equatoriana,
Bolívar, Seleção Boliviana, Oriente Petroleiro, Blume, enfim. Tem muito conhecimento, acho que seria uma ótima sacada para o Vasco, não só para o Vasco, mas para qualquer clube brasileiro. Aí você me pergunta, Nicola, Quinteiros ou o Antônio Oliveira? Eu não tenho a menor dúvida que eu iria de Quinteiros. Quinteiros, que era o alvo do Santos, o Santos acabou colocando os pés pelas mãos e o negócio ainda, ninguém sabe ao certo quem que vai ser o próximo técnico do Santos.